Queridos, na aula passada, nós aprendemos sobre os conceitos de como surgiram os demônios, de onde eles vieram, qual é o plano de ação deles. Falamos sobre a hierarquia do reino das trevas, falamos sobre o conceito de território, as 3 maneiras de estudar território, na forma literal, na forma geográfica e na forma espiritual. Aprendemos ainda, querido, que muitas pessoas são vítimas de demônios territoriais, porque não acreditam que o mundo pertence ao diabo. E na aula de hoje, nós vamos dar continuidade sobre como vencer os demônios territoriais. Diga, vencendo os demônios territoriais. Diga, eu só posso vencer se eu conhecer. Amém, queridos? Então aqui durante esse seminário, você não só vai estar conhecendo, aprendendo, mas eu também estarei fornecendo para você ferramentas de como vencê-los lá na sua casa, na sua família. Você crê nisso? Pois bem, eu quero começar projetando 1 João capítulo 5, 19. 1 João capítulo 5, verso 19. Você que tem a sua Bíblia, pegue ela ou anote para ler em casa. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 19. Amém? Está projetado aqui. No tempo 3, eu quero que você leia comigo, tá? Amém? 1, 2, 3. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Preste atenção. Existe a expressão genérica todo mundo. Quando estamos falando aqui na língua portuguesa, esse todo mundo, muitas vezes referindo a um grupo de pessoas, mas na forma espiritual hoje, querido, e no sentido de que João escreve aqui, nós precisamos separar. Sabemos que nós somos de Deus, mas que todo o mundo, aqueles que não estão em Deus, pertence a quem? Ao maligno. Ou em outras traduções, o mundo jaz o maligno. Diga amém. Fala para o irmão do seu lado. E nesse mundo, onde o maligno domina, existem muitos demônios territoriais. Fala, e todo demônio territorial gostam de atuar em áreas específicas. Amém? Preste atenção, querido. Quem já ouviu o salmo que fala assim: pisarás com seu calcanhar a áspide? Quem já viu essa expressão? Preste atenção. Havia uma espécie de cobra e de serpente chamado áspide. Ela era muito conhecida por ser extremamente mortal. Após a sua picada, em cerca de 36 horas, a pessoa já é levada a óbito. Existe uma lenda, fala para o irmão do seu lado, lenda não é Bíblia. Fala assim, então não dá para confiar. Fala, mas diz a lenda, olha para cá, queridos, diz a lenda que a Cleópatra, aquela rainha egípcia, ela se suicidou pegando uma áspide na mão, porque a áspide ela era traiçoeira e ela também era muito venenosa. Então dizem que ela se suicidou dessa forma, mas é uma lenda, diga amém. Mas o que você precisa entender é que no tempo de Jesus, no tempo de Israel, havia uma impregnação dessas serpentes, só que elas não ficavam ao ar livre,
Dificilmente você via uma áspide, porque ela sempre habitava em tocas. E de forma que na cultura judaica, já se ensinavam às crianças que onde visse uma toca, um buraco, que não devia se colocar a mão. Por quê? Poderia ser um reduto da áspide. E se a áspide picasse, consequentemente, eles iriam falecer. Diga amém. E eles se criaram, todo Israel, com medo e tomando cuidado da áspide. Fala para o irmão do seu lado, em território inimigo, todo cuidado é pouco. Eu vou te falar por que eu comecei falando da áspide. Projeta para mim, por favor, livro do profeta Isaías, capítulo 11, verso 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, verso de número 8. Olha que interessante, queridos. Tem textos que, se a gente não lê com calma, passa desapercebido. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, verso 8. No tempo 3, nós vamos ler juntos, amém? Vim pregar na igreja errada. Você que está assistindo ao vivo pela internet, se me convidar para pregar na sua igreja, eu vou. Amém? Não precisa convidar mais não, vou permanecer aqui. Vamos lá. No tempo 3. 1, 2, 3. Olha, em toda a minha vida eu nunca vi uma leitura tão feia. Uma parte acelerada, outra segurando. Eu vou ler, tá bom? Diga amém. Ou você quer mais uma chance? Então vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3. Verso 9. 1, 2, 3. Preste atenção. Volta o verso 8, por gentileza. Querido, olha que interessante. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Fala assim, essa toca é o território do inimigo. As crianças, queridos, já eram orientadas a não brincar próximo à toca. Porque se colocasse a mão, seria picado. E aí fala de dois tipos de pessoas. Da criança, que é ingênua, e fala do desmamado, que é aquele que já tem noção do perigo. Por exemplo, a Ana Laura, se eu soltar ela aqui, eu tenho que correr, querido, porque ela, por mais que eu já ensinei, ela não tem noção de atravessar essa rua. Agora, se você pegar uma criancinha de 7, 8 anos, tem essa noção, sim ou não? Aqui o profeta Isaías está trazendo uma palavra tremenda. Pergunta por quê? Porque ele é conhecido como o profeta messiânico. Ele é o profeta que veio falando de Jesus. E ele está dizendo que no tempo de Jesus tudo seria diferente. A criança poderia brincar sobre a toca, porque a cobra não picaria, e o crescido também poderia colocar a mão na cova, que não ia acontecer nada. Isso é no tempo de Jesus, diga amém. Agora, quando fala sobre a áspide, que mora na toca, olha que interessante, querido. O local preferido dela era o deserto, pedra, resto de animais humanos, resto de árvores, gravetos e por aí vai. Deixa eu te mostrar algo. Provérbios capítulo 30, verso 19, Vivi. Provérbios 30, 19. Olha que interessante. Aqui vai falar sobre caminhos, aqui fala que o caminho da águia é aí vai falar que o caminho do navio é no meio e o caminho do homem com uma,
porém vai falar do caminho da cobra. Caminho do quê? O caminho da cobra é na penha. Você já parou para estudar sobre penha? Eu vou falar para você sobre penha. Penha, querido, são rochas, pedras e pedregulhos sem tamanhos determinados, podendo ser farelos, fragmentados, quebrados ou ainda deteriorados. É no meio dessas pedras, no meio do resto, no meio daquilo que não dá para edificar uma casa, preste atenção, você pode edificar uma casa sobre a rocha, você pode edificar uma casa sobre a areia, mas nunca sobre a penha. Por quê? Há um desnível, Então onde não cabe a casa, cabe a cobra. Vou repetir, onde não cabe uma casa, cabe uma cobra. Pastor, por que o senhor abriu falando sobre demônios territoriais, falando sobre a áspide e falando também sobre a cobra? Porque, queridos, lembra na aula anterior que nós falamos da hierarquia do reino das trevas? Quem lembra? Lúcifer, principados, potestades, quem lembra? Deus, ele se refere à figura da cobra como o próprio Satanás. Olha que interessante, o povo que é inimigo, a própria Bíblia chama de serpente, de cobra. Projeta para mim, por favor, Jeremias, Marcão, para sua alegria, capítulo 8, verso 17, Jeremias, capítulo 8, 17, amém, queridos? Eu vou ter que pregar em outro lugar, amém, queridos? Oi? Olha lá, vamos lá. Jeremias 8,17, eu vou ler na minha Bíblia aqui. Diz assim, anote aí para você não esquecer, Jeremias 8,17. Opa! Porque eis que enviarei entre vós serpente e basiliscos. Enviarei entre vós? Entre vós? Contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o... Aqui está falando do inimigo, e já fala sobre serpente, que ela será lançada entre vós, e quem está mandando não é o diabo, é Deus que está permitindo. Por quê? Porque nessa ocasião que Jeremias estava profetizando, o povo tinha virado as costas para Deus. Quando você vira as costas para Deus, querido, abre-se uma legalidade para que a serpente, que representa os demônios territoriais, cheguem onde era para Deus habitar. Só que quando você peca e vira as costas para Deus, você está substituindo a presença de Deus pela presença da serpente. Agora olha como fica mais sério. Apocalipse capítulo 12, último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 12, verso de número 9. Amém, queridos? Fala para o irmão do seu lado, redobre a sua atenção. Fala, esse versículo é chave na aula de hoje. E foi precipitado. Espera aí, antes de eu falar desse versículo, deixa eu falar um pouco sobre Apocalipse. Querido, Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele é conhecido como o livro das revelações. E ele foi dado de uma forma diferente ao escritor. Quem escreveu o livro de Apocalipse foi o apóstolo João. Qual apóstolo? João. Mas olhem que circunstância que foi escrito. Para aqueles que já conhecem, vale a pena a gente reforçar.
Para aqueles que não conhecem, nós temos bastante pessoas dando os primeiros passos na fé. Vale a pena entender isso aqui. Eu vou abrir um parênteses, para depois a gente volta no tema do seminário. O livro de Apocalipse, querido, foi revelado a João. De qual forma? João, ele fez parte da igreja primitiva. Quando Jesus ressuscitou na cruz do Calvário e partiu para ficar à direita do Pai, todos os cristãos passaram a ser perseguidos, diga amém. E muitos passaram a sofrer perseguição do Império Romano. E eu indico um livro para você ler, chama-se Os Mártires. Esse livro, querido, você só vai encontrar em sebo ou usado. Ele já não é mais reproduzido, ele é pela editora CPAD, tá? Os Mártires, é muito bom. Os Mártires. Os Mártires vai contar a morte de cada apóstolo um a um. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, e assim sucessivamente. Eu tive a oportunidade de ler este livro aos meus 14 anos de idade, né, uns 10 anos atrás. Presta atenção. Porém, João, querido, a morte de João foi diferente. João, ele foi torturado. Quebraram os braços de João, quebraram as pernas de João, jogaram óleo quente sobre ele, mergulharam a cabeça dele em uma água fervendo, e depois que ele estava somente respirando, foi colocado ele em um barco, e levado para uma ilha chamada Ilha de Patmos. Nessa ilha de Patmos, querido, era um lugar onde levava os refugiados, pessoas que não eram bem-vindas em Jerusalém, era levado para lá. Por quê? Porque lá não tinha comida, lá não tinha plantação, na ilha de Patmos não tinha nada, só tinha ossadas de defuntos, e João foi levado para lá. Por quê? Não teria como vir a nado, não tinha como escapar, e ainda que desse, ele estava todo quebrado, todo quebrado. Por isso que vale a pena você fazer essa leitura deste livro. E quando ele chega lá, queridos, entramos em Apocalipse capítulo 1, diga amém. João é levado para a ilha de Patmos pelos soldados romanos, e naquele momento, quando João já não consegue nem ficar acordado, com o seu semblante caído, há uma das maiores aparições de Jesus Cristo. De repente João abre o olho com pouca força, e ele vê uma luz muito grande, era Jesus se aproximando. Os seus olhos eram como chamas de fogo, o seu cabelo brancos como a neve, os seus pés como latão reluzente, e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele chega para João, e ele fala: João, escreve tudo o que eu vou te dizer, porque eu vou te revelar, selos e livros serão abertos, e ele vai passando todas as revelações do livro de Apocalipse, diga amém. Quem já fazia parte aqui da igreja, quando eu ministrei o seminário às 7 igrejas da Ásia, né? Eu falei muito sobre isso aí, é um seminário imperdível, eu vou ver se em 2019 eu volto a ministrar ele novamente, amém, queridos? Mas só para você entender como que funcionou o ministério de João, depois, enquanto ele acompanhou a Cristo, e depois que ele foi arrebatado na ilha de Patmos, ele viu Jesus glorificado, e quem disse todas as palavras em Apocalipse foi o próprio Jesus, foi o próprio Jesus. Então essa leitura que nós vamos ler, foi Jesus que soprou para João, e João transcreveu, diga amém. Diz assim: e foi precipitado o grande dragão, diga Lúcifer, a antiga serpente, diga Lúcifer, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados. Lembra da aula anterior, que eu falei sobre os anjos caídos? Quem lembra? É essa situação aqui. Porém, olha o nome que o próprio Jesus deu ao diabo, a Satanás: antiga, diga para o irmão do seu lado, a áspide.
Fala assim: ele tem lugar para morar e para habitar. Fala: e também os seus anjos que caíram com ele. Fala: e são esses anjos que são os demônios territoriais. Fala que você vai localizá-los para vencê-los. Quem crê nisso? Apocalipse capítulo 20, verso de número 2. Apocalipse, capítulo de número 20, verso 2. Diz assim: ele prendeu o dragão. Esse ele refere-se a Jesus. Refere-se a quem? Jesus. Ele prendeu o dragão e também a antiga serpente, que é o e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Amém? Jesus, ele foi até o inferno. Oh, glória. Fala para o irmão do seu lado: você consegue imaginar isso? Um homem sem pecado ir para o inferno? Fala: Jesus fez isso por mim e por você. Não, irmão, isso é para glorificar de pé, Brasil. Ó, presta atenção, que coisa. Jesus, ele foi até o inferno, mesmo sendo santo. Ele aprisionou, trancou, pegou a chave do inferno. Pergunta para quê? Jesus foi lá para você não precisar ir, querido. Jesus foi lá para eu e você não ir para lá. Aleluia! Ah, eu fico maravilhado com esse Jesus. Presta atenção. Jesus, ele fala que o diabo é a velha serpente. Agora, lembra que nós abrimos, falando lá em Isaías 11, que as crianças já eram orientadas a não mexer na toca? Porque corria o risco de levar uma picada. Fala para o irmão do seu lado: o pastor deu essa volta toda só para te falar que na vida espiritual é a mesma coisa. Diga assim, ó: precisamos ter prudência em território inimigo. Temos que ter prudência, querido. Preste atenção. Demônios territoriais. Deixa eu escolher as palavras aqui. Eu não quero ofender ninguém, amém, amados? Amém? Mas eu preciso falar. Se tiver algum irmão católico aqui, não fique triste com o pastor. Amém? Demônios territoriais, eles escolhem alguns lugares específicos para estar. Geralmente, esses locais são onde se abrem aberturas e legalidades para ele estar. E eu gostaria que você anotasse isso. Eu gostaria que você anotasse assim, ó: quando eu chegar em casa, eu vou digitar no Google relação dos orixás com os santos católicos. Fala para o irmão do seu lado: se fosse só o pastor, você poderia ficar com raiva. Fala: mas até o Google confirma. Amém, igreja? Presta atenção. Só para não ficar nas minhas palavras apenas o que eu vou falar aqui, porque de repente você pode ficar chateado, e você não veio no culto para ficar chateado, você veio para aprender, amém? Só que tem assuntos, querido, que eu não posso pintar de cor de rosa para entregar para você. Eu tenho que falar a verdade nua e crua. Amém? Por isso que uns me amam e outros odeiam, mas vamos lá. Queridos, quando você digitar lá no Google, deixa eu jogar a culpa para o Google, né? Você digitar lá orixás e santos católicos, você vai ver que Yansan é o Santo Expedito. Você vai ver que vários outros demônios
leva nome de santos. Então preste atenção. Jesus, me cobre com teu sangue. Mas eu vou falar. Tem algum paulista aqui, do estado de São Paulo? Você já saiu de carro de São Paulo para o Rio de Janeiro? Provavelmente você foi pela rodovia Presidente Dutra. Quando você passa na rodovia Presidente Dutra, na altura, metade do caminho você vai encontrar uma cidade chamada Aparecida do Norte. Naqueles trechos de 7 quilômetros, de um ponto a outro, é onde existe o maior índice de acidentes de carro com vítima fatal. Será que é coincidência? Porque colocaram radares, colocaram guardas, colocaram sinalização, e as mortes continuam. Muitas pessoas morreram fazendo procissão e caminhada ali. Por quê, queridos? Onde existe um centro de idolatria, estão roubando o lugar que pertence a Deus, para colocar algo para substituir, mesmo na ignorância. Eu tenho certeza que uma pessoa que tem acesso às informações, jamais faria algo para contrariar a Deus. Uma pessoa que sai daqui de Campo Grande para ir lá, não está indo para afrontar Deus. Quem concorda comigo? Ele está indo porque ele aprendeu com o pai, aprendeu com o vô, aprendeu com o bisavô, mas foi. Queridos, e o número de pessoas que foram atropeladas naquela região, Aelso, são gigantescos. Porque onde existe altar de idolatria, demônios territoriais se alojam. Entenda? Por isso, que quando pessoas se convertem, os nossos pastores vão fazer visita nas casas, geralmente leva óleos como esse aqui, e onde teve altar de idolatria, é feita uma remissão naquele lugar, e muitas vezes, a pastora Graciela vem com um saco cheio assim de imagens e ídolos, os pastores que vão. Por quê, queridos? De repente você habita em um lugar, que você comprou, recebeu de herança, mas que ali foi um centro de adoração. Quem está me entendendo? E muitas vezes demônios territoriais se alojou ali. Por isso, que assim como a criança tem que tomar cuidado de pôr a mão na toca, nós temos que tomar cuidado, para não fazermos as coisas sem cobertura espiritual. Eu vou dar um exemplo. Eu sou muito cauteloso, a palavra é essa, cauteloso, por exemplo, com peças teatrais. Por exemplo, geralmente peça teatral, ela tenta transmitir uma mensagem. Qual que é a mensagem? Por exemplo, que existe inferno, perdição. Então, quem já viu, por exemplo, aquela peça no Jardim do Inimigo, muito famosa, que vem o demônio trazendo flores, né? Ou a noiva adormecida, a igreja adormecida, alguém já viu? Pega jovens, veste uma de prostituta, veste um de bêbado, veste um de não sei o quê. Quem já viu peças como essa? Preste atenção. Eu já vi casos de mulheres que fez uma peça se vestindo como prostituta, e 2 anos depois saiu da igreja e caiu na prostituição. A causa foi excelente. Preste atenção. Não é proibido fazer uma peça como essa na igreja, desde que exista uma intercessão, uma cobertura de oração, para que a mensagem possa chegar, atingir os corações, e essas pessoas não venham sofrer a investida. Quem está me entendendo? Fala para o irmão do seu lado, não é proibição. Fala, é necessário prudência. Então, querido, em território do inimigo, todo cuidado é pouco. Por quê? Muitas vezes, tem pessoas extremamente despreparadas. Eu estava aqui na segunda profética agora, e a maioria de vocês não estavam, mas deixa eu relatar o que aconteceu. Essa última segunda foi violenta as manifestações de demônios aqui. Foi violentíssima. Aí, teve uma senhora muito simpática, irmão, muito simpática, que ela era mãe pequena
Na casa dela havia um centro, e ela foi mãe pequena, uma mulher que estava se preparando para ser uma mãe de santo. E houve muitas manifestações. Aí teve uma hora que estava todo mundo segurando aqui. Aí ela possessa, o demônio falou na boca dela: eu não estou mais aqui, eu já saí. Né? Desse jeito. Aí no final, que eu fiz o apelo, tinha muitas pessoas aqui. Ela veio até aqui e falou assim: pastor, vai orar lá na minha casa. Precisa fazer uma limpeza na minha casa, vai orar lá. Falei: irmã, a senhora já entregou a vida para Cristo? Já, pastor. A senhora é batizada? Sou, pastor. Né? Eu aceitei Jesus, tal, né? Falei: onde a senhora congrega? E ela falou a igreja que ela congrega, por sinal, uma igreja séria, a qual eu tenho um profundo respeito. E eu falei assim: então, minha irmã, a senhora vai pedir para os pastores de lá irem. Pergunta por quê? Porque no mundo espiritual eu não tenho essa autorização para ir. Eu não tenho. Mas entenda. Aí um irmãozinho estava sentado aqui onde o pastor Jorge estava falando: vai lá, pastor. Aí eu brinquei com ele, falei: não, vai lá você. Ele falou: eu vou mesmo. É nesse momento que falta prudência e a pessoa pega a prova com a mão. Quem está entendendo? Por exemplo, quando nós iniciamos aqui os trabalhos de libertação, eu dei algumas orientações para os obreiros. Uma delas: obreiros, ninguém coloca a mão sem a autorização minha ou do pastor que estiver comandando o trabalho. Ninguém coloca a mão na cabeça. Você pode segurar, mas na cabeça você não coloca, né? Quem lembra do curso de obreiros que o pastor Wellington ministrou aqui? Presta atenção. O que aconteceu, meu irmão? Nós tivemos um caso de um ex-obreiro aqui da igreja, que ele adorava passar por cima das autoridades. Por exemplo, pastor Wellington, no clamor do meio-dia, escalava ele em um lugar, ele ia para o outro, ia para o outro. Preste atenção. Ele foi colocar a mão na cabeça dos outros, querido. Ele foi colocar, teve um demônio que deu um tapa na orelha dele. Fala para o irmão do seu lado: aí não tem problema. Fala, porque a dor passa. O problema foi uma outra situação, que uma irmã foi e colocou a mão na cabeça sem autorização. 15 dias depois, a retaliação chegou na casa dela e ela perdeu o casamento. O que é melhor, tomar um tapa na orelha ou perder o casamento? Nenhum dos dois, né? Mas tomar o tapa é menos ruim. Você está entendendo, querido, como que precisa ter prudência? Sim ou não? Sim ou não? Protege a orelha aí para você não tomar tapa, hein? Queridos, demônios territoriais, olha que característica. Eles são mais agressivos e mais presentes em alguns locais, como por exemplo, grandes centros, onde tem maior concentração de pessoas. Aí você pode ser um matemático e você querer falar: não, pastor, mas as probabilidades são muito maiores. Por exemplo, onde existe mais demônios territoriais? Em Campo Grande ou no município de Caracol? Também, pastor, Caracol tem 5.000 habitantes, Campo Grande tem quase 1 milhão. Então, preste atenção, eu estudei sobre isso também, né? Até porque seria uma falha minha, porque por formação eu sou administrador de empresas, sou pastor por vocação, mas eu sou administrador por vocação, e administrador ele tem que ser bom no cálculo em racionalidade. Eu não poderia chegar aqui e falar para você e tentar vender isso, porque eu tenho aqui pessoas me ouvindo que são muito mais esclarecidas do que eu. Eu seria idiota de tentar passar aí esse dado para você, essa informação, sem fazer conta. Se você pega uma cidade que tem 10.000 habitantes, e você vê o número de óbitos que tem lá, o número de óbitos por ano, você vai dividir e vai ter uma média. Per capita, por pessoa, por família. Mas quando você vem para um centro igual Campo Grande, essa média,
ultrapassa 16 vezes mais. Pergunte por quê? Porque demônios territoriais, ele precisa que pessoas abram brechas para eles entrar. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E numa cidade grande, querido, aumenta-se a promiscuidade. Em uma cidadezinha pequena, pode ser que tenha uma casa noturna. Pode ser que tenha uma boate. Agora, quando você vê uma cidade grande, tem casa noturna de todo tipo de jeito. Tem boate hétero, tem boate homo, tem boate não sei o quê. Tem todo tipo de coisas, querido. Bordéis, prostituição de rua, ocultismo em geral, magia negra, inferninho, tudo que você imaginar. Tudo isso geralmente está localizado em uma cidade grande. Basta você ver os noticiários na TV sobre os grandes centros, querido. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, as capitais. Por quê? Porque quanto maior o número de pessoas, maior a probabilidade de promiscuidade. Fala para o irmão do seu lado, demônio territorial ama promiscuidade. Aconteceu algo na escola de cura, mas eu não posso falar. Não, vai... O Gabriel... Não, queridos, nós tivemos uma aula que foi ministrada pelo pastor Marcos sobre ocultismo. E no final dessa aula, teve um processo envolvendo um dos alunos que, queridos, eu não estou confortável para falar, diga amém. Mas, resumindo a grosso modo, levou uma vida de promiscuidade espiritual. Existe a promiscuidade sexual e a promiscuidade espiritual. Qual que é a diferença? A sexual, você trai a pessoa, você bagunça com seu cônjuge e tal. A espiritual, você faz a mesma coisa, só que contra Deus. E teve um momento lá, depois da aula que o Marcos ministrou, que eu comecei a orar pelas pessoas, a gente começou a confrontar o ocultismo, e foi feito um parto espiritual dentro da sala. Um parto espiritual de uma mulher que estava grávida do Exu. Quem estava na escola de cura aqui? Levante a mão. Então você pode perguntar para essas pessoas, só que nós fizemos um pacto lá de silêncio, né? Não podemos contar e nem dar mais detalhes. Mas o que eu quero falar para você é que essa gestação do Exu foi em um lugar, foi concebida em um lugar que havia um demônio territorial, em um lugar de promiscuidade espiritual. Quem está entendendo? Aí de repente você pode falar, pastor, graças a Deus, esse pecado eu não tenho, porque eu não vou, não frequentei, nunca fui, nunca vou. Mas a questão é, mas e a pessoa que você casou, será que foi? Mas e seu pai ou seu sogro? Existem algumas situações, diga amém. E nós devemos que tomar cuidado, querido, porque demônio territorial, ele se une a espíritos familiares. Olha que coisa tensa. Demônios territoriais se unem com espíritos familiares. E quando eles se unem, eles precisam de alguns locais para trabalhar. Precisam de alguns? E eu vou citar alguns aqui, queridos, que eu anotei. Olha só que interessante. Matas, encruzilhadas, pedreiras, terrenos baldios, aterro sanitário, cemitérios. Alguém já ouviu? O auge dessa seita foi na década de 90, e nessa década eu morava no estado de São Paulo. E eu não sei se chegou
no Mato Grosso do Sul, ou se chegou com a mesma proporção. Mas a seita dos góticos chegou aqui no estado do Mato Grosso do Sul? Com muita força na década de 90? Então, porque lá em São Paulo foi assim, todos os cemitérios precisou contratar guardas, policiais, pessoas que pulavam terreiros, muros de cemitério para manter relação sexual em cima de túmulo, beber, usar cocaína. São Paulo chegou a esse nível. Então, pergunto porque, de repente, a cultura é diferente. Mas, queridos, olha que interessante. Eu fazendo a libertação de um irmão aqui, que era do alto nível da Umbanda, ele falou assim: pastor, eu gostava muito de fazer uma obra num cemitério que tem abandonado. Que tira você do pecado aqui, e apresenta o evangelho. Quem foi evangelizado por alguém aqui? Quando eu estava chegando, as entidades esse Pai em Cristo, ele te apresentou o evangelho. E através... Quando eu ia chegando, as entidades abriam. Sabe o que é isso, querido? O poder das trevas para receber. Olha que coisa terrível. Agora presta atenção. Esses góticos que existiam em São Paulo, e aqui também, você está falando que tem, depois você puxa o estudo, o número de suicídios dentro de cemitérios, dentro da seita dos góticos. Foram muitas mortes, querido. Agora, preste atenção, o que leva uma pessoa a deixar o conforto da sua casa, o conforto do seu lar, por mais simples que seja, lar é lar, querido, para ir se prostituir ou usar droga dentro de um cemitério. São os demônios territoriais que o levam. Quem está entendendo? Aí eu anotei outros aqui, querido. Lixões a céu aberto, construções abandonadas, obras inacabadas, são os lugares. Eu e o pastor Wellington temos atendido um irmão aqui, que passando por um processo de libertação, as pombagiras que agiam na vida dele, fazia ele pegar mendigos na rua, moradores de rua. E essa entidade falava assim, ó, esse homem aí se vende por R$10, por R$5. A entidade falava o preço, e ele pagava esse mendigo, esse morador de rua, para ir até uma construção abandonada, para praticarem sexo anal e oral. Agora você imagine uma pessoa pegar um mendigo de rua, todo sujo, que não toma banho, tal, ainda que fosse limpinho, né? Mas imagine a condição, né, espiritual, e levar para a construção abandonada. E esse mesmo irmão, ele pediu socorro para mim e para o Wellington, dizendo assim: vocês precisam me ajudar, porque esse espírito me leva, pastor, agora se eu falar errado, o senhor me corrija, é o fundo de um supermercado para pegar produtos vencidos? Como que é? É a área de descarte por exemplo, os supermercados têm uma área de descarte, produtos vencidos, produtos que é para ir para incineração. Esse espírito leva esse irmão, querido, e é um irmão muito querido nosso, leva até lá, para consumir, pegar esses produtos, e esse espírito fala, ó, esse aqui você vai dar para fulano, vai dar para ciclano, e as pessoas recebiam esses presentes da entidade presente nesse irmão, e as pessoas comiam aquilo. Querido, e está eu e o pastor Hélio, estamos tratando ele até hoje, aqui, mas eu quero mostrar para você, a que nível que chega um demônio territorial alinhado aos espíritos familiares. Porque, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer um trabalho,
Agora me fugiu o nome. Não sei se é Cambone que fala. Cambone. As entidades que descem ou no cavalo ou no aparelho, que são os dois nomes que levam quem está lá no terreiro, fala assim, ó, tem que ser na encruzilhada. Tem uns que falam, tem que ser na cachoeira. Existem os locais específicos. Quem está entendendo? Por quê? É ali que vai haver esse encontro do espírito familiar, a casta, juntamente com os demônios territoriais, queridos. E muitas vezes, vamos pegar aqui a nossa realidade, segunda profética. Essa segunda Deus me revelou, olha só, uma mulher, e ela veio aqui, deu uma manifestação terrível, que o espírito, olha só, que o demônio que estava nela, ela ia ficar endemoniada e assassinar o marido. Aí Deus me levou em um homem aqui, que tinha um irmão, agora não lembro qual era o estado, na Bahia, onde o irmão dele tinha assassinado um homem e derramado sangue. Lembra disso? Aí no meio desse vucu-vucu, expulsa para lá, expulsa para cá, Deus revela ao pastor Wellington que o marido da mulher que ia ser assassinado, tinha feito um pacto através de uma tatuagem. Quem viu isso aqui? E aí foi um demônio violento. Que isso? São castas familiares que se juntou com esses demônios territoriais, o mesmo que estava na Bahia agindo aqui. Só que não existe uma racionalidade para explicar isso. Muitas vezes precisamos ver para entender. Quem está entendendo? Entenda, porque são nesses locais escuros, assustadores, onde poucos se atrevem a ir, que acontece consumo de drogas. Olha esse dado que eu vou dar para você, alarmante. Existe um site chamado UOL. Alguém já ouviu? UOL? Eu li uma reportagem no UOL que 30% das ocupações dos motéis não é para relação sexual, é para consumos de drogas. Pessoas vão até o motel sozinho, paga lá a pernoite e vira a madrugada usando crack, cocaína, porque no motel não tem identificação, não tem como a família achar e resgatar. Não sei se alguém já tinha ouvido falar disso aí. Olha lá, muita gente. Queridos, então, preste atenção, que são nesses lugares onde acontecem assassinatos. Por exemplo, o corpo de fulano foi achado em tal lugar, o corpo de ciclano foi achado. Quem já viu notícias terríveis como essa? E assim também é o consumo de drogas, pedofilias, e os piores lugares ficam carregados com a presença do maligno. E pessoas mais sensíveis percebem isso. Quer ver? Olha que coisa interessante. Tem alguém aqui que já teve essa experiência de chegar em um lugar, se arrepiar e querer ir embora logo assim? Você pode achar que é coisa da sua cabeça, mas não é. A Bíblia fala que treva e luz não se mistura. Há confronto no mundo espiritual. E eu quero falar um pouquinho sobre sintomas. Anote aí, sintomas de um lugar carregado de demônios territoriais. O primeiro sintoma, querido, de uma pessoa que tem uma boa percepção espiritual, você que tem uma vida direitinha diante de Deus, você vai sentir tontura, dor de cabeça ou as vistas escurecer. Tem pessoas que passam o dia todinho bem, chega em casa, passa mal. Quem já ouviu isso aí? Demônios territoriais que há na casa. Pessoas que têm perda de disposição. Pessoa animada, para frente, mas quando pisa em determinado local, sente uma moleza, uma fadiga no corpo que só dá vontade de deitar. Alguém já passou por isso? Eu vou dar um exemplo que acontece comigo.
Eu e a minha esposa tivemos em Foz do Iguaçu. A pastora Elisa estava grávida da Ana Laura. Final de 2014. Foi eu, a pastora Elisa e a Águida para Foz do Iguaçu. Fomos descansar uns dias lá. E nós temos um casal de amigos, que é justamente o pastor que faz junto comigo, que cuida para mim dos vistos para o Egito, das caravanas de Israel, pastor Carlos, que mora em Cascavel, cidade vizinha a Foz do Iguaçu. E dentro dessa conversa, eu falei para ele que eu queria ir em Cidade do Leste, que atravessou a ponte da amizade. Alguém já esteve lá? E aí você vê aquele trânsito absurdo, pessoas andando para lá e para cá. Queridos, impressionante. Eu sou acostumado a ir em Ponta Porã, e vou em Pedro Juan Cabaleiro, já estivemos em Concepción, estivemos próximo a Assunção, no Chaco. Mas normal. Mas daquela outra ponta, daquele outro extremo, quando nós atravessamos a ponte, que pisamos na cidade de Leste, parece que um vampiro veio e sugava todas as minhas forças. Eu já não tinha ânimo de entrar em mais nenhuma loja, já querendo vir embora. Pois bem, ainda consegui lutar por 20 minutos. Até que eu falei, pastor, me leva de volta, vamos voltar, vamos embora. Porque eu identifiquei ali, nada contra os paraguaios, amém, igreja? Estou citando o que aconteceu comigo, uma experiência minha. Se fosse contra o Paraguai, eu não estaria falando tão bem de Pedro Juan, amém? Mas aconteceu comigo, e aí eu perguntei para a pastora Elisa, e como que você está? Ela falou, amor, quero ir embora daqui, quero sair daqui. Tem um demônio que atua lá, chamado Nosferatus. Nosferatus é o Exu morcego. Ele suga as energias, e à disposição, por exemplo, vendedores que vão para lá trabalhar, o dia não rende. Se ele tiver que visitar 10 clientes, ele visita 2. As coisas não acontecem, diga amém. Do mesmo jeito, dentro de algumas casas, olha esse exemplo que eu vou citar, porque a gente pega muita situação assim no gabinete. Tem pessoas que falam assim, mulheres principalmente, amanhã eu estou de folga, não vou trabalhar, eu vou pegar a minha casa para dar aquela geral, vou lavar a roupa, vou mudar os móveis, vou fazer aquela faxina. Mas quando chega em casa, que vai dormir, acorda tão indisposta, que não consegue nem estender o lençol na cama. Alguém já viu isso? Preste atenção. Tem alguém que costuma usar agenda no trabalho? Aqui? Você tem o seu roteiro de atividades? Tem quem? Preste atenção. Você já viu que em determinados locais, você tem assim na agenda, ligar para tal pessoa, resolver tal situação no banco, ir no cartório, tal. Aí tem lá, ligar para o Arquibaldo. Você consegue fazer tudo, mas você não tem força para pegar um telefone e ligar para alguma... Quem já passou por isso? Aí você fica protelando, você fala, 10 horas eu ligo. Não, meio-dia eu ligo. Depois do almoço eu ligo. Não, isso aqui eu vou tirar para amanhã. Quem já passou por isso? Aos olhos nus, você pode falar, preguiça, é isso e aquilo. Não, queridos. São demônios territoriais e conflitos. E você pode ver que na hora que você ligar, você vai ficar para baixo. Se você ligar para aquela situação no começo do seu dia inteiro vai ser ruim. Quem está entendendo? Fala para o irmão do seu lado, demônio territorial é complicado. Perfeito, a pergunta da Kelly. A Kelly está perguntando assim, pastor, e quando a gente conhece uma pessoa, tem um contato, e aquela pessoa tem o poder de te jogar para baixo? Já aconteceu isso com alguém? Queridos, são pessoas que vêm carregado de espíritos familiares. Eu ministrei aqui um seminário. Quem estava aqui quando eu ministrei o seminário Libertando os Cativos?
eu falei sobre espíritos familiares que está escrito em Isaías. É que se eu for entrar agora, a gente vai perder o foco. Mas esses espíritos que agem na casa, Kelly, também agem em pessoas. E eu expliquei na aula anterior que esses demônios territoriais, ele ocupa pessoas, animais e locais. Amém? Nesse caso está alocado em pessoas. Mas acontece também. Amém, igreja? Outro sintoma que os demônios territoriais causam quando você está no território do inimigo, no território do desejos sexuais aflorados. Pastor, como assim? Vou te falar. Quem já ouviu falar de Eldorado dos Carajás, no Pará? Lá foi uma região conhecida como o quê? Garimpo. Sabia que muitos missionários foram enviados de toda a parte do Brasil para pregar o evangelho no garimpo, mas quando chegou lá com 2 meses, caiu, perdeu o casamento, caiu em pecado sexual? Porque lá, queridos, foi um lugar de muito sangue derramado, em busca do ouro. Eu quero recomendar um filme para você assistir. Esse filme é de 2015, chama Serra Pelada. É um filme nacional, chama-se Serra Pelada. Vale a pena porque você vai identificar a presença de demônios territoriais. Outro filme que você vai identificar também é a biografia de José Aldo. Esse aí é do ano passado. É mais forte que, não sei o nome, mais forte que o tempo, mais forte que o mundo. Você vai ver algumas heranças geracionais. Assista, vale a pena. A biografia do lutador de UFC, José Aldo. Mas esse Serra Pelada eu gostaria que você assistisse. Você vai ver um pouco dessa história que eu estou contando. Queridos, muitas pessoas, em busca do ouro, por exemplo, largaram família em Alagoas, em Sergipe, Rio Grande do Norte, ia para lá, e enquanto não achava o ouro, não voltava. E perguntei depois que achava. Queria mais, porque aquele que ela achou, ele já estava devendo tudo no garimpo, vendia, pagava a dívida, tinha que ficar lá. E ficavam escravos. E lá no garimpo existia os bordéis do garimpo, onde havia muitas prostitutas. Algumas delas foram parar até na televisão. Alguns nomes são nomes consagrados, mas como está ao vivo pela internet, eu não vou citar os nomes, mas são mulheres muito famosas, assim que já falaram até que era crente, mas tem mais de 20 casamentos. Ela saiu do garimpo, né? Tem até um demônio que manifestou aqui, ó, chamado Maria Conga. Quem ouviu? Então, uma parte da música dela fala desse demônio aí. Não estou entendendo essa risadinha aí. O que vocês acham de ser pastoreado por um pastor doido assim, hein? Ó. Alguém assistiu o filme da biografia do Edir Macedo? Nada a Perder? Quem não assistiu, assista. Está no Netflix, tá? Nada a perder. Eu estava vendo a biografia, querido, e eu me vi ali em alguns momentos, sabia? Não pela forma de pedir dinheiro, irmão, que eu ainda tenho que aprender muito. Eu tenho que aprender muito. Mas assim, eu me vi na história daquele camarada. Primeiro ele tinha um pastor neguinho do lado dele, eu tenho o Marcos. Né? O Marcão. Aí eu falei assim, cara, esse cara foi preso, sem dever nada, por perseguição política. Falei, será que se um dia eu for preso falando essas coisas lá, será que a CCA vai lá na porta da cadeia cantar lá? Hã? Não, em nome de Jesus eu não vou não, cara. Mas é sério, cara. Quem não assistiu, assista. Eu chorei assistindo o filme na parte do casamento da filha dele. Né, assim,
Dia tão importante, né? Ainda vai demorar muito para minha casar, graças a Deus, para minha filha. Mas, enfim, vamos voltar para o demônio territorial. Lá no garimpo, havia os prostíbulos do garimpo, diga amém. Então os missionários que iam para pregar a palavra, imagina a CCA. Nós temos a intercessão masculina, a feminina. Toda quarta-feira a gente se reúne aqui para orar, os pastores. Hoje aqui a gente estava aqui 7 da manhã orando, os pastores, orando, querido, em jejum, buscando a Deus. Aí imagina a CCA manda um lá para o garimpo, diga amém. Está indo debaixo de oração, mandamos com a esposa, porque não dá para mandar sozinho. Chegou lá, primeiro dia chega pregando para todo mundo, Jesus tem uma obra na sua vida, Jesus vale mais do que o ouro. Mas daqui a pouco, havia os demônios territoriais que o levava para cair com as mulheres do garimpo. Preste atenção, olha que número alarmante. Eu gosto muito de preparar a aula, querido, porque eu gosto de pesquisar e passar dados para você. Fala para o irmão do seu lado, pasme. Fala, no auge do garimpo, 65% das pessoas lá tinha AIDS. É grave ou não é? Então preste atenção. Tem lugares que a promiscuidade, os demônios territoriais agem totalmente na área do sexo. E pessoas que têm um comportamento tranquilo, que não tem histórico de traição com a esposa, ele não tem histórico de traição nos namoros, de fornicação, de nada, mas por passar em determinados locais, aqueles demônios entraram e afloraram nele um desejo sexual. Acontece demais. Eu dei o exemplo do garimpo, mas eu poderia dar vários outros. Por exemplo, posso falar? Nas praias do litoral catarinense. Eu particularmente acho as praias muito belas. Itapema, Balneário, Bombinhas, né? E por aí vai, Imbituba, várias praias lindas e maravilhosas. Porém, tem uma determinada época do verão, onde existe uma migração de mulheres dos países vizinhos, argentinas, uruguaias, paraguaias, venezuelanas, que vai para as praias catarinenses. Querido, e eu não sei se alguém já foi passar férias nessas praias que eu citei aqui. Alguém encontrou com mulheres latinas lá? É diferente das brasileiras? Sim ou não? Tem brasileira que esconde o esposo. Há um encontro ali de demônios territoriais com castas familiares. Queridos, esses países que eu citei, não tenho nada contra, porque eu conheço homens e mulheres de Deus nesses países aí tremendo, diga amém. Como existe brasileiras que ficam no funk, que quando vai para esses países também leva demônios territoriais para lá, amém? É uma mão de via dupla, mas eu preciso explicar o assunto que nós estamos trabalhando hoje aqui. Diga amém. Diga amém. Então, um dos sintomas, querido, de um lugar de depravação, um lugar que tem demônio sexual, além da perda da disposição, desânimo, tontura, dor de cabeça, é também esses desejos sexuais aflorados. E eu quero ler para você uma passagem no livro de Romanos, capítulo 1. E aí nós já vamos concluir a aula. Romanos, capítulo 1, do verso 21 ao 31. São 10 versículos, querido. Ó, o irmão já me mandou aqui no meu WhatsApp já o livro em PDF, Os Mártires. Pastor, compartilha aí com o povo. Tem os irmãos que são atenados aí. Irmão Xande de Lins, um beijo, Xande, Deus te abençoe. Como que é, Marcos? Leitinho. Diz o Carlinhos que é o leitinho.
Amém, queridos? Vamos ler do 21 ao 31. É o último texto e a gente termina a aula. São 9 horas, horário do Sul Mato Grossense, horário de Brasília às 22 horas, mas eu não troco Mato Grosso do Sul por Brasília, irmão. Amém? Aleluia! Duvido ter alguém aqui mais apaixonado por esse estado do que eu. Pode ter igual, mas não. Vamos lá. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificavam como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundície, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Verso 26. Pelo que Deus os abandonou. Deus o quê? Deus o quê? Fala para o irmão do seu lado, o negócio era feio. Fala, é pior do que corintiano. Pelo que Deus os as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros. E salve o tricolor paulista. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convia ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, eles não se importaram de ter? Assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Segura aí, volte lá. Desobedientes ao pai e à? Pode pundar. Verso 31. Nécios, diga loucos, infiéis nos contratos. Infiéis nos? Fala para o irmão do seu lado, aquele que a palavra não vale nada, fala para ele. Qualquer coisa ele volta atrás, né? Tem uns cabra terrível. Sem afeição natural, irreconciliáveis e sem... Queridos, essa série de adjetivos, esse grupo aí, é uns camaradas gente boa ou não? Hã? Fala para o irmão do seu lado, esse povo era o cidadão romano. Os romanos eram, esta carta, capítulo 1 é direcionada aos romanos, à igreja de Roma. Você acha que lá estava um lugar abençoado ou um lugar cheio de demônios territoriais? Fala para o irmão, e a aula acaba agora. Lá estava cheio de quê? Ok. Você acha que aquela realidade é diferente da realidade de Campo Grande? Em Campo Grande tem pessoas que deixaram o seu uso natural? Em Campo Grande tem pessoas que desobedecem pai e mãe? Tem pessoas que desfaz contratos? Tem pessoas que são mentirosos? Tem pessoas que praticam a bruxaria? Tem pessoas que não tomam conhecimento de Deus? Perguntei aí, pastor. Todas as vezes que existe um lugar onde é cheio de demônios territoriais, Deus sempre levanta um ungido para mudar a história. Fala para o irmão do seu lado, Roma era assim, antes de Paulo chegar.
Deixa eu te explicar. Paulo era romano. Amém? Só que como romano, ele também vivia nesse mesmo meio. Embora foi um homem instruído aos pés de Gamaliel, muito inteligente, mas depois que ele teve um encontro com Deus, ele encontrou Roma desse jeito. Quando ele chegou em Roma, estava acontecendo algo no mundo espiritual, e eu preciso que você preste atenção para mim terminar a aula agora. Pergunte, o que estava acontecendo no mundo espiritual? Deus estava enviando alguém no território inimigo. Ei, você é a pessoa que Deus escolheu para pisar em território inimigo. E Paulo fundou uma igreja em Roma. Ah, só o Betão e a avó entendeu. E Paulo fundou uma igreja em Roma e muitas pessoas converteram-se ao Senhor. Ei, você é a pessoa que Deus escolheu para pisar no território do inimigo, na tua casa, na tua família, no teu trabalho e mudar aquela situação. Quem está entendendo? Fala para o irmão do seu lado, só tem um detalhe. Faz para ele assim, ó. Paulo estava assim com Deus. Fala igualzinho você. Quem está assim com Deus? Queridos, preste atenção. Paulo invadiu as fortalezas inimigas, não só em Roma, mas em vários centros dominados pelo exército satânico. Teve lá até o templo da rainha Diana, da deusa Diana, ele foi lá e pregou lá na frente. E nós também precisamos invadir as fortalezas inimigas, querido, começando por nossos lares. Na Santa Ceia eu vou apresentar um projeto aqui, onde nós vamos invadir os territórios inimigos na cidade de Campo Grande, em setembro, outubro, novembro e dezembro. Nós vamos invadir, quem está me entendendo? Fala para o meu outro lado, vai ser a invasão da CCA. Mas deixa para a Santa Ceia. Preste atenção, querido. E eu concluo agora. Posso voltar lá na cobra, na áspide? De repente tem uma toca dentro da sua casa, dentro do teu trabalho e você não sabe. Só esperando para dar o bote. Mas hoje, em nome de Jesus, vai cair por terra. Antigamente você achava que aquela perda de disposição, aquele desânimo, era algo normal. Hoje você entende que é a luta contra demônio territorial e você vai vencer. Quem está entendendo? Preste atenção, queridos. De repente você mora e na sua rua tem um centro espírita. De repente, na tua rua tem um terreiro. De repente, ali já houve troca de tiro, assassinato. Tem gente que falou que trocava tiro com a rota e caiu de jet ski, mas tudo bem. Cara, o que foi, Wellington? Foi desse jeito mesmo, né? Posso contar, igreja? Não, senão o pastor Cássio vai ficar com vergonha. Ó, de repente, na sua rua já houve um estupro. Ataques de pedofilia, tudo isso foram dados legalidades a demônios territoriais, e Deus escolheu você para limpar isso, querido. Quem está entendendo?